dia, eu sou a Rose, estudante de Pedagogia do 7º semestre da FMU. Vou apresentar para vocês nesse vídeo o estágio Projeto de Extensão, que visa falar sobre sistemas de educação do EJA. O meu foco é para falar sobre a matemática. Como que os jogos simbólicos estão envolvidos com a matemática e como a matemática está envolvida no cotidiano das pessoas. Hoje em dia, nós utilizamos a matemática para tudo que fazemos no dia a dia. Tanto para fazer uma comida, ir ao mercado, pedir um Uber. Para tudo a matemática está inserida em nossas vidas. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês alguns jogos que vocês podem fazer com a família que tem um cunho pedagógico. Vamos lá? Vamos lá. A educação, ela qualifica o cidadão para o trabalho e facilita sua participação na sociedade como um todo. Todos os cidadãos têm direito a uma educação, e a educação também é um dever da família e do Estado. Em muitas regiões do Brasil, as crianças precisam trabalhar e ajudar no sustento de casa, e por isso não recebem incentivo familiar para se dedicarem à escola, e isso não é de agora. Todas as crianças têm direito à igualdade de condições para ter um acesso e permanência na escola. A educação para jovens e adultos é uma forma de ensino da rede pública do Brasil que tem o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e o ensino médio com qualidade para as pessoas que não possuem idade escolar e uma oportunidade para isso. Lembrando que a educação de jovens e adultos tem uma preocupação maior atualmente. E os trabalhadores, os EJA, pessoal do EJA, geralmente são trabalhadores, empregados, desempregados, que não tiveram acesso a essa cultura letrada devido ao que falamos anteriormente. O que acontece é que existe uma distância muito grande entre as classes sociais. E a população encontra-se em desvantagem, a menos favorecida, principalmente ao se tratar de jovens e adultos. De uma forma geral, o ensino da matemática em específico ainda é um grande desafio para ser enfrentado nas escolas brasileiras. Compreendemos que esse desafio é mais difícil quando a turma do EJA, na medida em que nessas práticas pedagógicas são utilizados sistemas inadequados. Nós vamos trabalhar com jogos, pois os jogos contribuem com um papel muito importante e prazerosa para os alunos. E a gente consegue ver que com o jogo dá para fazer vários ramos da matemática. A adição, a subtração, a multiplicação e até trabalhar os números. E entre elas também dá para se trabalhar a geometria. De todas essas possibilidades de aprendizagem, os jogos têm que ter intervenção de um professor. E dependendo do objetivo, precisa ser um objetivo que atraia o aluno, pois cabe ao professor definir o momento para fazer as intervenções, deixando que o aluno explore e faça suas análises e conclusões em todas as atividades. O jogo, ele vai construir o saber do aluno. E o aluno não vai ser somente um ouvinte, uma plateia. Ele vai trabalhar ativamente nesses jogos. E esses jogos podem tornar o aluno muito mais confiante. Ele expressa suas ideias, tira conclusões e faz com que ele desenvolva um raciocínio. Vamos iniciar esse mundo dos jogos comigo? Vamos lá. Esses jogos vão desenvolver a concentração, a atenção, a memória e as regras e todo tipo de colaboração. Lembrando que também nós vamos conseguir trabalhar as nossas relações emocionais.
Como que a gente pode trabalhar essas emoções? A gente pode trabalhar essas emoções com sentimentos, com gestos, com palavras. Nós vamos trabalhar a nossa raiva, a nossa agilidade, a nossa esperteza, a nossa velocidade, a nossa forma de trabalhar com as pessoas, tudo em um único jogo. Alguns jogos já são conhecidos por todos nós, que foram passados de geração em geração. Esse jogo em específico, a minha mãe e o meu pai jogavam comigo quando eu era pequena. E trabalhou a minha concepção de números, de regras, minha memorização e até minha habilidade. Esse jogo é o dominó. Observem esse vídeo em que os jogadores iniciam suas rodadas e completam o jogo. Após o vídeo, nós vamos analisá-lo juntos. Esse jogo pode ser jogado de 2 ou mais jogadores. Lembrando que cada jogador precisa ter 7 pedras. Cada pedra possui uma numeração de 0 a 6. Essa pedra é dividida em 2 partes e cada uma das partes tem a numeração e as combinações necessárias. Para iniciar o jogo, é necessário jogar a peça de maior valor, ou seja, a peça de maior valor é a peça de número 6, que é desenhada através de bolinhas com as cores. Lembrando que o jogador que começa a partida, ele acaba levando uma vantagem. E esse é um conceito importante para a estratégia do dominó, pois o jogador ou a dupla que começa normalmente é o que leva vantagem. Lembrando que quanto mais peças você jogar na mesa, menos peças você fica. Cada jogador no seu turno deve colocar uma das suas pedras nas 2 extremidades abertas, de forma que os pontos de um lado e do outro coincidem. As peças dobradas são colocadas de maneira transversalmente, para facilitar a localização. Quando o jogador coloca sua pedra na mesa, seu turno acaba
e passa-se para o seguinte jogador. Se um jogador não puder jogar, ele deverá comprar as peças que ficaram anteriormente, naquele montinho que está mostrando no vídeo. Ele compra as peças. Se tiver a peça que está pedindo no número correspondente, ele vai jogar. Senão, ele vai comprar até acabar as peças ou até ele encontrar a peça correspondente ao número. A partida continua com os jogadores colocando suas pedras sobre a mesa até que apresente algumas situações. Quando o jogador colocar sua última pedra na mesa, essa ação é chamada de bater. Então, quando ele vai colocar a última pedra, ele tem que dar o grito dele de bati! E é uma emoção muito grande, pois concordam comigo que nada é tão legal quanto vencer o jogo? Claro que vencer não é necessariamente o objetivo do jogo, mas o vencer dá um gostinho de vitória que todo mundo ama. Esse jogo foi jogado pela minha mãe e pelo meu cunhado. E a gente ajuda a minha mãe nesse processo de alfabetização matemática. E ela gosta muito e aprende muito com isso. Nosso próximo jogo é o jogo do boliche matemático. Eu utilizei peças que a gente pode confeccionar em casa mesmo. Garrafas de PET, garrafa de refrigerante, pode ser garrafas menores. Eu coloquei de 2 litros. Eu utilizei folha de sulfite, fita adesiva e uma caneta. Eu enumerei os pinos, que são as garrafas, de 1 a 5. E pode jogar várias pessoas juntas, ok? Então, vamos lá. Pessoal, não esquecendo que as bolinhas, a bolinha que a gente vai jogar nos pinos, ela pode ser confeccionada com papel, tá? Então, amassa bastante o papel e passa a fita, que a gente colou o número na garrafa. Então, passa a fita em volta desse bolo de papel. E esse bolo de papel se tornará a bola que a gente vai poder derrubar os números, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai montar também um placar com os jogadores e com as rodadas. Quem vai determinar a quantidade de rodadas e a quantidade de jogadores são vocês. Lembrando que a intenção sempre é a diversão, tá bom? Então, vocês vão jogar a bolinha nos pinos e vão colocar nesse quadro quantos pinos vocês derrubaram. Lembrando que eu vou colocar na tabela os números que eu derrubei. Então, por exemplo, se eu derrubei o pino 5 e o pino 3, eu vou colocar na tabela 5 mais 3, correto? Passando as jogadas, eu vou colocar todos os números que eu derrubei, sempre seguidos. X mais X, sempre. No final do jogo, eu vou somar todos os números que eu derrubei. Ganha quem tiver a maior somatória dos números dos pinos caídos. E aí, quem topa jogar agora? Fácil, não? Nosso próximo jogo é um jogo chamado Cripto. Esse Cripto é uma revista com números e símbolos escondidos. Então, por exemplo, cada símbolo ou cada número é representado por uma letra. Por exemplo, todo número 1 é a letra A, todo número 2 é a letra B. Não é uma regra ser exatamente do jeito que eu falei, mas é uma regra todo número e todo símbolo ser uma única letra em cada página. Mudou a página, novas regras. Cada quadradinho vem com um número e um símbolo. E para saber qual letra é esse número e esse símbolo, tem uma pergunta
correspondente. Então, por exemplo, há perguntas nesse cripto que necessitam de respostas. As respostas, às vezes, são coisas do cotidiano ou às vezes são sinônimos ou respostas óbvias. Então, por exemplo, algumas perguntas, um exemplo de uma pergunta, onde depositamos o dinheiro com confiança? A resposta seria banco. Então, essas 5 letrinhas teria um número ou um símbolo, respectivamente. Através dessa descoberta da letra do símbolo, você já consegue descobrir as outras letras dos outros quadradinhos. Vamos observar no vídeo como que ele escreve. E também não escreve. Não escrevo nada. Pronto. Aqui. M de Maria. Agora melhorou. Pronto. Você viu? Agora, você vai ver a folha de um cripto. Como que é os seus quadradinhos, como que é os seus símbolos, como que é os seus números, tá bom? Dá uma boa olhadinha. E depois me diga, você achou difícil? Complicado? Estranho? Pessoal, lembrando que chegar na terceira idade é um desafio muito grande para várias pessoas. Com o passar dos anos, todos nós desenvolvemos algumas doenças, e essas doenças podem resultar na diminuição das nossas atividades físicas e mentais. Por isso, é essencial que trabalhemos a nossa mente. Tanto no boliche, quanto no dominó, quanto no cripto, eles auxiliam esses idosos a ocupar a cabeça com atividades que fixem a mente deles e que eles possam trabalhar a construção de mais pensamentos. Lembrando que eles também precisam desses exercícios, assim como uma criança, assim como um jovem, assim como um adulto, ok? Na minha infância, para minha mãe ensinar a gente a somar, subtrair e outras continhas, e até mesmo a contar, ela utilizava a brincadeira dos palitinhos pra gente. Mas como que é essa brincadeira, Pro? Vamos lá. Você vai utilizar uma caixinha de fósforo. Mas vai utilizar todos os fósforos? Não. E depende da quantidade de pessoas que vocês querem brincar. É um jogo muito rápido e muito divertido, que toda vez que acabava a luz em casa, nós brincávamos. E toda vez que tinha alguma conta na escola, minha mãe me ajudava muito. Vamos lá. A regra é clara. Cada jogador deverá ficar com 1, 2, 3 palitinhos. Cada jogador ficará com 3 palitinhos. Eu vou pegar os meus palitinhos e vou esconder nas minhas mãos, certo? Todos os jogadores deverão fazer a mesma coisa. Passando alguns segundos, todos os jogadores deverão colocar a mão fechada sobre a mesa com a quantidade de palitinhos que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar só um, fecha o palitinho, coloca sobre a mesa com a mão fechada. Mas lembrando, não pode contar para ninguém a quantidade de palitinhos que você colocou na sua mão, certo? Quando todos estiverem com as mãos fechadas sobre a mesa, é aí que começa o jogo. Vocês vão tentar adivinhar quantos palitos há na mão de cada jogador e fazer uma soma. Por exemplo, se na minha mão eu tenho um palito e na mão do João ele tem 2 palitos,
nós teremos 3 palitos. Todos fecharam as mãos e eu tentarei adivinhar quantos palitos tem, somando todos os palitos na mesa. Por isso que a quantidade de palitos que nós utilizamos nas mãos são quantidades pequenas e a quantidade de jogador deve ser uma quantidade menor, justamente para que consigamos contar todos os palitos que estão sobre a mesa, ok? No final do jogo, quando você acertar um número, todos têm a opção de dar um número, tá? Aquele que ganhar, ganha os palitinhos do outro jogador, os palitinhos que estão na mão do outro jogador. Ele vai usar esses palitinhos para jogar? Pode utilizar, como pode não utilizar. No final do jogo, ganha aquele que tiver pegado mais palitinho do seu adversário. Aqueles que tiverem os palitinhos tomados pelo parceiro, eles sairão da brincadeira. Toda vez que zerarem os palitos, eles sairão da brincadeira. Lembrando novamente, no final, o ganhador será aquele que tiver pegado mais palitinhos dos seus adversários. Consecutivamente, aquele jogador que chutou ou acertou a quantidade de palitinhos que tinha em cada mão, ok? Esse jogo era muito utilizado pelo pessoal do interior que a minha mãe morava, e eu jogo esse jogo com a minha mãe e com o meu pai até hoje. É um passatempo maravilhoso e todos nós nos divertimos muito. Bom, gente, o próximo jogo ele é chamado de jogo da memória de números. Por quê? Os únicos 2 materiais que eu utilizei foi papelão e uma canetinha. Eu utilizei 20 plaquinhas, porque em 10 plaquinhas eu coloquei bolinhas de 1 bolinha a 10 bolinhas, ok? Em outros 10 plaquinhas eu coloquei o próprio número por extenso, de 1 a 10, correto? Eu virei essas plaquinhas de cabeça para baixo e embaralhei. Pedi ao meu pai e à minha mãe que abrissem, cada um escolhesse uma plaquinha. E eles me falassem em voz alta quantas bolinhas tinham em cada plaquinha e qual era o número que eles precisariam procurar. Então, encontrar os verdadeiros pares. Eles abriam um bloquinho e me diziam a quantidade de bolinhas ou o número correspondente. Em seguida, eles abriam uma outra plaquinha. Se eles errassem, eles virariam as plaquinhas de novo e misturaria todas as peças novamente. Ok? Ganha aquele que tiver acertado o maior número de plaquinhas. Lembrando novamente que não é quem vai vencer. É gostoso vencer? Sim, mas não é quem vai vencer. E sim associar quantidade ao número. Sim? Então, a quantidade de bolinha corresponde ao número da outra plaquinha. Ok? Você sabia que em folhetos de supermercado, de lojas, de móveis, de açougue, de farmácia, nós também podemos usar formas matemáticas? Pois é. Pode ser considerado até como um jogo. Afinal, a gente precisa escolher os produtos que a gente quer, selecionar o preço e fazer a conta de quanto vai dar o produto que a gente quer. Bem interessante isso, né? E nós podemos até mesmo circular os números que a gente conhece e os números que a gente não conhece. Vamos tentar fazer um dia? Falando em folhetos de supermercado, você já chegou a pensar que em uma receita de torta, de bolo, de carne, também tem operações matemáticas?
Pode parecer simples, mas é um desafio. É evidente que a matemática está presente em todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente usa várias metodologias para fazer esses cálculos matemáticos. A gente só não percebe. Nós fazemos medida de massas, nós fazemos problematizações, descobrimos razões, adicionamos, subtraímos, multiplicamos, juntamos tudo isso e damos uma receita maravilhosa. Vamos comigo? Vamos à receita. Essa receita é para massa de torta salgada, tá bom? O recheio eu deixo por conta de vocês. Você vai precisar de 4 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 5 colheres de óleo, 350 ml de leite, 1 colher de sobremesa de fermento e, para finalizar, sal a gosto, tempero a gosto, ok? E aí, você pode me falar exatamente quais os números que eu utilizei para fazer essa receita? E aí, gostaram das atividades de hoje? Então, hoje podemos falar um pouquinho mais sobre esse mundo da matemática, certo? Um mundo um pouco um tanto complexo, mas sempre terá contas exatas. Adição e subtração é o caminho mais fácil que nós temos. E é o primeiro caminho para contas maiores e mais complexas. Se você não conseguiu, não desanime. Uma hora, tudo se ajeita e você acaba conseguindo. Mas não se esqueça, precisa ter esforço, ter perseverança e continuar. Não desista na primeira conta que você fez errado. Não se sinta incapaz por algo que você não consiga ter feito hoje, neste momento. Se você não conseguiu, não tem problema. Você tenta amanhã. E se amanhã você também não conseguir, não tem o menor problema. Aí que você pode tentar novamente, de novo, de novo, de novo. E assim tentando até você encontrar uma maneira mais fácil de você aprender, tá bom? Não é fácil, mas também não é difícil. Cada um precisa aprender ao seu tempo e ao seu método. E quando você conseguir fazer sua continha de mais e conta de menos, você vem aqui e conta pra mim como foi, tá bom? Foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Um pouco longa, mas acho que proveitosa para todos nós. Novamente, espero que esse mundo que vivemos hoje possa mudar e voltarmos a nos abraçar, a conversar de perto e até arriscar tirar a máscara. Mas no momento, não tire a máscara. Só saia de casa se realmente for necessário, como trabalho, médico e até mercado. Se não puder sair, não saia. Se precisar de ajuda, peça. Não fique sozinho, não sofra sozinho. Você tem ajuda. Lembre-se de lavar bem as mãos. Se sair, saia com máscara. E leve álcool em gel na bolsa. Em caso de impossibilidade de lavar as mãos, passe sempre o álcool em gel. Nunca, jamais, toque seus olhos e o seu nariz e a sua boca antes de lavar as mãos. O vírus ainda está aí. Ele continua. Vamos fazer a nossa parte, ok? Fique distante de outras pessoas e não faça aglomerações em casa ou não vá em aglomerações, ok? Trabalhando juntos, todos nós conseguiremos sair muito bem dessa. Tenha um bom dia.